Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais tensos e reveladores do ministério de Jesus. A hora em que ele volta para Nazaré, a cidade onde cresceu, e é rejeitado de uma forma extremamente violenta. Mas olha, essa história é bem mais do que uma briga em casa. Ela praticamente define o tom de toda a missão que viria pela frente. Imagina só a cena. É um clímax chocante, uma multidão furiosa, gente que viu Jesus crescer, tentando literalmente matar ele. Essa violência toda pega a gente de surpresa e, claro, levanta uma pergunta. Pois é, essa é a grande questão, né? O que será que Jesus disse ou fez para provocar uma reação tão mortal assim? Para a gente entender, a gente precisa voltar um pouquinho para o começo daquele dia na sinagoga. Então vamos lá, vamos tentar desvendar o que estava por trás dessa fúria toda. O mais curioso é que a reação da multidão não começou com ódio. Pelo contrário, foi justamente o oposto. No comecinho, estava todo mundo maravilhado. As fontes contam que o pessoal na sinagoga ficou admirado com as palavras de graça que saíam da boca dele. Existia ali um orgulho, um espanto, com o filho da terra. Mas aí, uma simples pergunta mudou completamente o clima. E aqui a gente vê a primeira rachadura. Essa pergunta entrega tudo. Eles colocaram Jesus numa caixinha, o filho de José. Essa familiaridade toda acabou cegando eles, impedindo que enxergassem quem estava realmente ali. Eles só conseguiam ver o carpinteiro, não o Messias. Vamos analisar um pouco mais essa visão limitada. Eles estavam tão presos a essa imagem do filho de José que isso acabou moldando o que eles esperavam e exigiam dele. E aqui está o ponto central. A humildade de Jesus era um problema para eles. A expectativa era por um Messias grandioso, talvez um rei, um guerreiro. A ideia de que a salvação pudesse vir de alguém tão comum, um deles, parecia um absurdo. E por não conseguirem acreditar, o que eles pedem? Sabedoria? Salvação? Não. Eles pedem um espetáculo. Queriam provas, milagres sob demanda para validar quem ele era. Não queriam uma mensagem para transformar a vida deles. Queriam um show. E claro, Jesus nega o pedido. Ele não estava ali para fazer truques ou para forçar a crença com demonstrações de poder. A missão dele exigiu uma coisa muito mais profunda, algo que milagre nenhum poderia provar. E isso nos leva ao que Jesus realmente pedia: fé. E a fé que ele esperava não era acreditar depois de ver o milagre. Era uma entrega total à pessoa dele, uma confiança na boa nova de que o amor de Deus se revela justamente nos mais simples. Foi ao apresentar essa verdade que a conversa tomou um rumo perigoso. Agora a gente chega no momento que acende o pavio. Com sua autoridade sendo questionada, Jesus não recua. Pelo contrário, ele eleva o nível da discussão, fazendo uma comparação bem ousada. Ele traz à tona os nomes de dois gigantes de Israel, Elias e Eliseu. Mas ele não faz isso para se gabar. Ele usa esses nomes para lembrar de um contexto que era uma verdade bem inconveniente, uma verdade que eles não estavam nem um pouco preparados para ouvir. Jesus lembra o pessoal de duas histórias bem conhecidas. Numa época de fome terrível, Deus não enviou Elias para uma viúva de Israel, mas sim para uma viúva pagã. E quando a lepra se espalhou, Eliseu foi enviado para curar Naamã, um comandante do exército inimigo. A mensagem por trás dessas histórias era uma bomba. Vamos seguir, porque essa comparação não era só uma aulinha de história. Era uma declaração teológica que abalou a base da identidade daquele povo. O recado de Jesus era radical. A graça de Deus não tem fronteiras, não se limita a um só povo ou a um só lugar. Ao dizer que o plano de salvação é universal, ele estava, na visão deles, quebrando uma suposta promessa de exclusividade. Esse conceito tem até nome: universalismo salvífico. Para aquela plateia em Nazaré, que se via como o povo escolhido com exclusividade, essa ideia não era só nova, era uma heresia. Era uma ofensa direta à visão de mundo deles. E aqui está o verdadeiro motivo da fúria. A mensagem de Jesus não era só sobre incluir os outros, era um aviso direto para eles. Se Deus ajudou pagãos no passado, quando Israel não teve fé, o que o impediria de fazer o mesmo agora? A conclusão era terrível. A salvação que eles achavam que era garantida poderia, na verdade, passar para outros povos. A ameaça de serem substituídos foi isso que transformou a admiração em ódio. A reação foi imediata e todo mundo entrou na mesma onda. A passagem diz que todos ficaram furiosos. A verdade que Jesus revelou sobre um Deus cujo amor vai além do nacionalismo foi demais para eles. Isso levou diretamente à tentativa de linchamento. Só que a história não acaba no alto daquele monte. O jeito como Jesus escapa dali
é tão cheio de significado quanto o confronto que aconteceu antes. Aquele escape não foi sorte nem um truque de mágica. Foi uma demonstração de autoridade divina. Ao caminhar tranquilamente no meio da multidão que queria matá-lo, ele deixou uma mensagem muito clara. A missão de Deus não pode ser parada pela rejeição dos homens. Essa frase é de uma força impressionante. No meio de toda aquela violência e ódio, ele simplesmente, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Ele não é detido, ele não se abala, ele segue em frente porque a sua missão é para o mundo inteiro, não só para Nazaré. Essa saída de Nazaré simboliza então uma mudança fundamental. Mostra que nada podia parar o Filho de Deus porque a sua hora ainda não tinha chegado. E o mais importante, ele deixa para trás os corações fechados para poder caminhar em direção ao resto do mundo, aos pobres, aos cativos e a todos que estão abertos para acolher a sua mensagem. Portanto, esse episódio em Nazaré foi como um prefácio de tudo que ainda estava por vir. A rejeição dentro da própria casa já anunciava o conflito que sua missão iria gerar. Foi o começo de um caminho que o levaria até a cruz, um sacrifício que, ironicamente, provaria sua mensagem. A salvação, de fato, não era para um só povo, mas para o mundo inteiro.